dos apóstolos. Hoje nós vamos falar, escute bem, hoje nós vamos falar a respeito de doutrina. Hoje nós vamos falar a respeito de algumas doutrinas que faz parte deste mundo. Tem vários tipos de doutrina. Tem a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, né? A doutrina de demônios, tem doutrinas de homens. Você vai observar que na Bíblia fala a respeito de muitos tipos de doutrina. Então nós vamos ficar alguns dias falando sobre doutrina, mas uma palavra que você entenda, uma pregação não vai ter nada a ver com a outra. Cada uma vamos trabalhar num tema, aquilo que Deus colocar no nosso coração. Hoje nós vamos falar a respeito de doutrinas de demônios, doutrinas de homens e a doutrina de Cristo. Então nós vamos, no decorrer desse dia, nós vamos entender e como vai ser maravilhoso esse estudo, essa série de mensagens que nós vamos estar aqui por alguns dias. Amém? E nós vamos aprender. Eu quero que você também comece a trazer para a casa de Deus domingo caneta e papel para você marcar os textos, marcar algumas coisas que você vai aprender. É muito bom, porque a caneta não esquece, né? Marcou ali, nunca mais esquece. Mas nossa mente pode lembrar agora, daqui um pouquinho, já ter esquecido. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: como vivia os convertidos, é o título da mensagem. E diz: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo reunido, tudo em comum, falando melhor. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vamos parar um pouquinho aqui. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele começa a nos explicar como vivia os convertidos, ou como deve viver os convertidos. O primeiro passo para que nós venhamos ver as maravilhas de Deus na nossa vida, nós precisamos ter um espírito de perseverança. Essa igreja aqui, a igreja primitiva, ela tinha, eu costumo falar, esses 5 pilares que sustentava essa igreja. Era a perseverança, era a doutrina, era o partir do pão, era a oração. Olha, era algo maravilhoso. Isso era os pilares que sustentava essa igreja. Nós vamos observar que dentro dessa mensagem, antes de chegar onde vinham os milagres, primeiro vinha a perseverança, doutrina, comunhão, partir o pão, para depois de sair, é que viu o quê? Os milagres. Qual que é a diferença dessa igreja para os tempos de hoje? É que hoje nós pulamos, atropelamos tudo isso, e já queremos partir direto para onde? Para o milagre. Nós pulamos, não queremos perseverar, mas queremos o milagre. Nós não queremos ter doutrina, que é a doutrina de Cristo, mas já queremos receber o milagre. Não queremos partir o pão, quer dizer, fazer um trabalho social com as pessoas, com os carentes, com os necessitados, porque isso é necessário, é preciso que nós como cristãos façamos isso. Nós pulamos, atropelamos tudo isso aqui e já corremos lá para diante para o milagre, para as bênçãos. Mas se nós observar essa igreja, a igreja do Senhor, primeiro eles faziam, eles praticavam, eles assim, se afirmavam nesses 5 pilares que sustentavam aquela igreja. Aí depois os milagres vinham para a vida deles. Mas o que nós vamos falar hoje, na verdade, é doutrina.
A doutrina verdadeira é a doutrina de Cristo. A doutrina que permanece, que prevalece, é a doutrina do Senhor. Doutrinas e mais doutrinas têm surgido por este mundo, e todas elas sorrateiramente apontando para derrubar a doutrina de Cristo. E todas elas vai indo e vai sumindo, vai desaparecendo, aparecendo outras, mas a doutrina de Cristo, ela permanece para sempre. Glória a Deus. Doutrinas e mais doutrina, é doutrina disso, é doutrina daquilo, e todas, se você observar, bem devagarzinho, bem de mansinho, o diabo cria a situação para derrubar a doutrina de Cristo. Pastor, mas eu vejo falar tanto de doutrina, mas eu não tenho um discernimento. Como é que é a doutrina? A doutrina de Cristo, a doutrina da Bíblia, ela é, eu posso dizer assim, é algo mundial. Ela serve para o mundo inteiro, é uma só, no mundo inteiro. Quando as pessoas falam de usos e costumes, isso não é doutrina, isso é costumes. Pode ser simplesmente um local, uma igreja, um ministério inteiro, ou uma região, ou um estado, ou pode ser uma pessoa criar seu próprio costume. Mas a doutrina verdadeira, a doutrina mesmo é a doutrina de Cristo. Ela é a mesma doutrina que aqui, é aquela que é nos Estados Unidos, é na África, é em qualquer lugar. A doutrina de Cristo é uma só. Ela não muda. Ela não pode ser mutada, ela não pode ser atrapalhada de modo nenhum. Nós vemos as pessoas aí trabalhando de todo jeito, para derrubar, para mudar a Bíblia, para mudar a palavra. Não, porque a palavra aqui é velha, é antiga. Isso é coisas maléficas, malignas, porque a doutrina de Cristo, ela permanece. Como assim? A doutrina, a palavra que era no Antigo Testamento, que era pecado há 3.000 anos, 4.000 anos atrás, esse mesmo pecado é pecado hoje ainda. O que era pecado no Velho Testamento é pecado no Novo Testamento. O que é pecado para um homem é pecado para uma mulher. O que é pecado para uma criança é pecado para um idoso. Isso é a doutrina de Cristo. Ele não muda. Não há dois pesos, não há duas medidas, não há duas balanças. A doutrina de Cristo é uma só. E nós precisamos entender isso. Eu acho incrível como as pessoas... Aí o pastor fala, culto de doutrina, podemos falar sobre isso. Como as pessoas... como é que eu posso dizer essa palavra? Está vivendo algo que nem sabe o que está vivendo. Esse dia eu estava aqui, aí chegou uma senhorinha. O senhor aqui é o pastor? Eu falei assim, sim senhora, irmã. Essa igreja tem doutrina? Eu falei assim, tem. Aí ele falou assim, então aqui, mulher com a saia curta não entra não, né? Eu disse, entra. Mas o senhor falou que tem doutrina? Ele tem. Eu disse, irmã, eu não falei para ela, não quero nem doutrina. Eu comecei a falar, ela saiu. A pessoa confunde usos e costumes com doutrina. Usos e costumes, veste, cabelo grande, cabelo pequeno, cortar cabelo, não cortar cabelo, não é doutrina, é usos e costumes. Isso é um costume que os homens aplicam. Então precisamos entender isso. Tudo aqui é importante a gente entender. Isso é a doutrina de Cristo, a doutrina que permanece inabalável. Mas também fala a respeito da doutrina de demônios. A Bíblia fala muito a respeito de doutrinas de demônios. Porque a Bíblia diz que no fim dos dias ou no fim dos tempos, muitos iam apostatar da fé. E apostasia não é nada mais ou nada menos do que uma ação demoníaca e diabólica. Vamos em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. E nós vamos entender a respeito das doutrinas de demônios, quer dizer, a apostasia dos últimos tempos.
E nós vamos entender, meu irmão, que o tempo da apostasia, esse tempo que eu e você está vivendo, nós estamos vivendo o tempo da apostasia, que diz assim, olha, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vou deixar vocês achar aí, porque às vezes dá um pouquinho de trabalho, vai ver pequeno, né? É bem no finalzinho da Bíblia. 1 Timóteo, se você passar aí 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, você vai chegar em 1 e 2 Timóteo e assim por diante. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje é culto de doutrina. Todos acharam? Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Olha o que a Bíblia nos diz. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos muitos ou alguns iam apostatar ou apostatarão da fé. Mas quando a pessoa se apostata da fé, a Bíblia diz que a pessoa está obedecendo a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O que é apostasia, pastor? Ou quando é que uma pessoa está apostatando da fé? Ore por mim, pastor. Uma pessoa que se apostata da fé é aquela pessoa, muitos falam assim, olha, fulano estava na igreja e saiu da igreja, ele se apostatou da fé. E na verdade, não necessariamente é isso. Porque tem gente que está fora da igreja, mas não se apostatou da fé. Ele fala o que é verdade e o que é mentira. E tem muitos dentro da igreja que estão se apostatando da fé. Como assim? Um exemplo, o que é se apostatar da fé? Se apostatar da fé é quando a pessoa conhece uma verdade, ele conhece que algo é verdade, mas ele, conhecendo a verdade, ele prega como sendo mentira. Apostatar da fé é quando o pastor sabe que a palavra de Deus é de tal maneira e ele distorce ela para trazer benefício a seu favor. Isso se refere a uma pessoa que está se apostatando da fé. E a Bíblia diz que quando a pessoa se apostata da fé, ele está inspirado por espíritos enganadores que ensinam doutrinas de demônios. Você vai olhar nas redes sociais ou na televisão, você observar espiritualmente, você vê um monte de gente sendo completamente inspirado, conduzido por demônios, com falsos ensinos, falsas promessas, distorcendo a palavra a seu favor. E o mais terrível, irmãos, e o pior de tudo não é a pessoa se apostatar da fé. O pior de tudo é que o povo de Deus ama mais a apostasia do que a palavra pura e genuína. O mais incrível, que a pessoa, ele sabe que aquilo ali está fugindo da palavra, mas ele ama mais a apostasia, ama mais a mentira do que a verdade. É só você observar e a Bíblia fala bem claro. Porque a pessoa começa a obedecer a espíritos enganadores que ensinam doutrinas de demônios. E as pessoas, nós em si, se nós não correr para perto de Cristo, não pegar nas mãos dele, nós somos enganados com tanta facilidade.
Porque nós estamos agora vivendo no tempo da apostasia. Agora é o tempo que o diabo está trabalhando de todos os lados para nos enganar. Antigamente eu pensava que uma pessoa, para estar fora da presença de Deus, ele tinha de sair da igreja. Não saiu da igreja, ele agora se afastou do Senhor. Mas eu começo a observar que quantas é as pessoas que estão dentro das igrejas, falando geralmente, está dentro das igrejas e está completamente longe do Senhor. Está completamente distante da presença. Porque a apostasia é algo maligno. É algo que destrói, que mata a vida das pessoas, corrompe o coração das pessoas, corrompe a mente. E as pessoas, muitos, estão seguindo porque parece que é mais saboroso. Parece que tem mais direção. E vou mostrar para você na Bíblia ainda, do que eu estou falando. A apostasia, a palavra levada a ela meio inspirada pelas coisas do mundo, parece que ela tem mais sabor. E nós precisamos entender e compreender e saber qual doutrina nós estamos vivendo. Porque nós podemos estar seguindo em uma doutrina e não ser a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, ela nos leva a saber o que é o céu. Ela nos leva a saber o que é o inferno. A doutrina de Cristo, ela nos faz entender o que é a salvação, mas também nos leva a entender o que é a perdição. A doutrina de Cristo, ela fala sobre o amor, mas fala sobre a justiça. A doutrina de Cristo, ela não vai dizer assim: olha, se você simplesmente está na igreja, está muito bom. A doutrina de Cristo não fala assim: olha, se você simplesmente for dizimista na igreja, você está bem. Isso é doutrina satânica. Gente, eu digo você com toda a firmeza, não é que eu ouvi alguém falar, não, eu ouvi, aconteceu comigo muitas vezes. Eu estava dentro da igreja, como a gente passa o dia inteiro na igreja, segundo tarde no ministério, passava o dia inteiro na igreja, se entrega a gente, especialmente no final de mês. Quantas pessoas chegam assim: ó pastor, eu nunca vi na igreja, mas minha esposa vem, só que eu estou bem, pastor, porque eu não venho na igreja, mas eu sou dizimista, eu devolvo meu dízimo, eu mando pela minha esposa minha oferta, meu dízimo, então para mim, pastor, não tem nada melhor. Eu disse: irmão, não está não, irmão. Para o senhor estar bem, para a senhora estar bem, você precisa servir o Senhor. Não, pastor, e muitos ficaram zangados. Só de eu ser fiel no financeiro, eu já estou indo bem. Não está nada não, irmão. Não está nada não. A nossa salvação, ela precisa de muito mais do que isso. A nossa salvação depende de esforço, depende de você lutar, pelejar, de você adorar o Senhor, de servir ao Senhor, de obedecer a sua palavra, de ouvir a sua palavra. E por incrível que pareça, quando as pessoas falam isso, e muitos falam assim: eu sou aqui do tempo de tal pastor, e ele dizia que se eu quisesse vir na igreja era bom, mas se eu não quisesse vir, somente de eu ser fiel no meu dízimo de oferta, eu já estou indo bem. Eu lhe menti para o Senhor, irmão. O cara está mentindo, está bem nada, vai servir o Senhor. E muitos fechavam a cara e saíam zangados, mas a verdade eu falava. Isso é uma doutrina maligna, que engana e destrói as vidas. Mas a doutrina de Cristo, ela é verdadeira, ela é pura. Tem hora que seguir a doutrina de Cristo, ela machuca, mas ela nos traz vida. A doutrina de Cristo, a muitos momentos ela fere, mas ela nos leva à salvação da nossa alma. A doutrina de Cristo, tem momentos que ela vem de encontro, nos confronta. E a maioria das vezes a doutrina de Cristo, ela vai nos confrontar. Entenda uma coisa aqui. É melhor eu te confrontar hoje, 40 minutos te confrontando, batendo, e você viver eternamente no reino da glória, do que eu encher o nosso ego 40 minutos e viver eternamente no inferno. Guarde isso. Pastor, mas o negócio tem hora que é meio doído. Segura. Se afirma. Porque quando Deus nos confronta é porque Ele quer mudar a nossa vida.
A doutrina de Cristo é isso, ela nos confronta, mas ela nos salva, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos dá força, ela nos ensina como devemos andar diante do Senhor. Isso é a doutrina de Cristo. Mas a doutrina dos falsos ensinos, dos falsos profetas, ela engana, ela escraviza, ela mata e leva a nossa alma ao inferno. Olha, vamos ler o versículo 1 aí do 4, olha o que ele diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Mas por que eles ensinam? Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Isso aqui se refere aos pregadores, a nós pregadores, se não tomar cuidado. A pessoa cauteriza a mente, de tal maneira que ele começa a pregar mentira e dizer que está pregando a verdade. Ele começa a pregar a mentira, distorcer o negócio inteiro e começa a fazer a palavra de Deus, aquele novelo de linha, enrola para um canto, enrola para outro e vai empurrando em riba das pessoas. Mas na mente daquele pastor, daquele pregador, ele está bem, está indo bem a mentira. Então é por isso que é importante eu e você focar nossa vida na palavra, dedicar nossa vida no ensino, na busca. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero aprender, eu quero buscar o Senhor, mas eu quero aprender a Tua palavra, porque eu não quero ser enganado por ninguém, não quero enganar ninguém, então me ajuda a entender a vontade do Senhor. Se você for aqui, também 2 Timóteo, é só uma duas folhas para frente aí, está em 1 Timóteo, é só um pouquinho, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 1 também. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ao que ele diz, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, dizendo: olha, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, esta que seja oportuna, que não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, e o que, gente? E doutrina. Aí no 13 ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusando a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. A Bíblia diz que chegaria o dia que os homens não suportariam a sã doutrina, que é a palavra de Deus, esse tempo agora. Você chega num lugar, está ali, isso aqui não falando de ministério de ninguém negativo, mas não apontando nenhum ministério, mas falando geralmente. Você chega num lugar que as pessoas só sabem inventar coisa, e cai para um canto, e inventa uma coisa de um canto, e inventa uma coisa de outro, e ali todo mundo, que igreja avivada, que igreja não sei o quê, tudo mentira. Por quê? Porque nós gostamos, está bem nordestino, nós gostamos de enfeitar o pavão. Não, o negócio ali está bonito, é zoado, é barulho, é isso, é aquilo, outro, mas nós não sabemos de onde está vindo aquele barulho, nós não sabemos por que alguém está fazendo aquele barulho, nós não sabemos em que base está firmada aquele barulho, mas nós queremos o barulho, nós queremos mudar o negócio, nós queremos enfeitar, nós queremos viver diferente, mas devemos viver diferente na palavra. Porque chegará o tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, ou seja, a sã palavra de Deus, começarão a sentir coceira, quer dizer, os ouvidos começam a ser incomodados. Não é assim? Quando a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, tem gente, aí ele começa a sentir incômodo, aí diz: pastor só fala isso, pastor só fala aquilo, não termina mais esse culto, é aquela coisa, ou seja, a pessoa está incomodada com aquilo.
Porque na verdade, a pessoa, ele quer ouvir algo que vai encher o seu ego, vai encher o seu eu. Mas a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, ela nos confronta, mas ela salva a nossa alma. Gente, guarda essa palavra, porque chegará o tempo, e Paulo fala bem feito, Timóteo, prega a palavra, em tempo ou fora de tempo, ensina, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Essa doutrina que ele fala aqui, é a doutrina de Cristo, porque na verdade, irmão, para pregar, na verdade, a doutrina de Cristo não é fácil. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem ouvir coisas para encher. Olha, Deus é somente amor. Deus é amor. Então, é amor. Deus não é justiça, Deus é somente amor. Eu posso fazer o que eu quero fazer, eu posso praticar o que eu quero praticar, porque Deus é amor. Isso é uma mentira do inferno. Deus é amor, Deus é o verdadeiro amor, mas Ele também é justiça. Nisso, como nós pensamos de tal maneira, nós começamos a nos afastar verdadeiramente de Cristo, porque tudo que o diabo quer é isso, é que você acredite que ninguém vai se perder, que todo mundo será salvo, que nós podemos estar praticando o que nós praticar, nós podemos viver como nós viver, nós podemos andar como nós andar, mas no dia que nós morrer, nós vamos direto para o céu. É mentira. Ou nós vivemos na doutrina do Senhor, ou nós corremos o risco de perder nossa salvação. O engano está aí, o espírito do engano está aí, as doutrinas malignas estão aí. Olha, eu vou só botar uma folha aqui, onde nós estávamos lendo em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 7. Eu só peguei ele para você entender aqui. É só botar a folha, nós estávamos no 4 primeiro, né? É só no versículo 6, vamos 6. Olha o que o povo está, como o povo está vivendo hoje em dia, e que as pessoas gostam de ouvir. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Nós estamos falando de doutrinas de demônios, doutrina de enganos, de falsos ensinos, de apostasia. As pessoas estão se apostatando da fé. Eu lembro que um dia eu estava em um certo lugar, isso foi tem uns 3 anos, 4 anos. Eu estava em um lugar, tinha aí umas 3 pastores. Nós éramos tudo do ministério, tinha saído, e eles estavam no ministério, e nós se reunimos num lugar para conversar. Estava eu e mais 3 pastores. Os 3 pastores que estavam ali, eles foram pastor que estavam no casamento, e saíram daquele casamento e arrumaram outra família, vamos dizer assim, não deu certo, se separaram. E eles começaram a explicar nesse local, com outras pessoas junto, que na verdade a Bíblia concordava com certas coisas. Não, olha, porque o tempo do divórcio, eu não vou falar sobre isso, só para entender o que é apostasia. O tempo do divórcio, Deus condenava o divórcio no passado. Agora nós estamos no século 2020, no século 21, né, que eles falam. Agora é outro tempo, é outra coisa. E eu fiquei olhando assim, eu disse, onde é que eu vou me encaixar nisso aqui? Mas aquilo me deu um conhecimento tão grande. Eu disse, pastores, me perdoem eu vou falar com vocês. Sei que a conversa está uma conversa muito bacana aí com vocês, mas não vamos distorcer a Bíblia não, irmão. Como assim? Eu disse, irmão, Deus nunca apoiou o divórcio. Você, qualquer um, pode tomar a decisão que nós quiser, mas a palavra de Deus é uma só, irmão. Não, pastor Raimundo, aqui o senhor está falando daquele tempo do passado, na antiguidade, pastor. Mas agora é o tempo, agora a Bíblia está se atualizando, já para você maluco. Você está repreendido, moço. Isso aí é o quê? Apostatar da fé, para justificar o seu erro, para justificar seu pecado. Isso é apostasia. Quem que está atualizando a Bíblia? Hã? Quem que está atualizando a Bíblia? Não, o povo está falando todo mundo, os outros estão falando todo. Mas Deus não muda, Deus não muda. Isso é apostasia. E um dos pastores, agora tem um ministério grande numa cidade aí, ele era meu pastor na cidade de Votoporanga, regional. E ele pregando, falando para todo mundo, estava nós 4 e mais um povo ouvindo.
Eu disse, não, pastor, me perdoe, isso aí não existe não. Eu disse, o senhor pode fazer isso se eu quiser, uma escolha sua, escolha qualquer um de nós. Agora, a palavra de Deus é uma só, irmão. Ele ficou meio assim, meio bravo, ficou meio... Eu disse, isso aí não. Isso é apostasia. Então, se nós não abrir nossos olhos, nós começamos a engolir isso, comer isso. Não, o negócio mudou, não mudou nada, a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus permanece. Olha o que ele fala em Timóteo, capítulo 4, versículo 6, assim, olha: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha o que ele fala no 7: mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente de que, gente? Na piedade. Ou que ele rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. O que é? O que é fábulas? É historinha. Se você hoje se observar, você vai às redes sociais e procurar assim, porque eu pesquiso muito. Quando eu quero pregar algo assim, eu pesquiso, eu procuro concordância. Tem hora que eu estou me enrolando alguma coisinha, eu vou buscar ali na alguém que entende. E você vai pesquisar algumas coisinhas, você vê, mas cada aberração que não tem nada a ver com a palavra de Deus, é só coisa ruim. É aquela historinha de velhas caduca. O que é velha caduca? O velha caduca é uma pessoa que não entende nada, que não sabe o que está fazendo, o que está ouvindo, mas está falando. Então, a palavra não foge desses. Rejeita essas fábulas, as fábulas profanas de velhas caducas. E como eu falei no começo, tem gente que gosta, que não é o nosso caso aqui, eu falo geralmente, as pessoas gostam. Abrirá a rede até um pastor dizendo lá: olha, se você você compartilhar esse vídeo agora, daqui a tantos minutos você vai ter tanto na sua conta, ou vai chegar agora, chegou, e o povo inteiro com o canto corre. Chegou aquele nada do mundo. Isso aqui é o que vai você ver. Mas a pessoa pregando da Bíblia e apontando isso em um monte de gente, dizendo assim: esse daqui é o pastor, esse daqui é a pastora, esse daqui é o pregador, esse daqui é a pregadora. Tudo mentira do Satanás para enganar a pessoa. Isso é historinhas profanas de velhas caducas. Então isso aqui, gente, resumindo esse texto, isso aqui é doutrinas, é falsos ensinos, isso aqui é doutrinas demoníaca e diabólica. Mas também nós entendemos que tem também a doutrina de homens. Enquanto a doutrina de demônios, ela escraviza e mata a pessoa e nos distancia de tudo aquilo que é bom, a doutrina de homem nos prende e também nos escraviza, nos levando ao distanciamento do Senhor. Nós precisamos entender que a doutrina de homens em si, ela nos escraviza, ela prende a pessoa. E, irmão, vamos ser sinceros: quantas pessoas que já foram livres da cachaça, foram livres das drogas, foram livres da prostituição, foram livres de uma coisa e outra, e estão escravos em uma doutrina de homens, escravizados, ou seja, a mente está ali. E você vai entender ainda nesse texto que é mais fácil a pessoa ser escravo de uma doutrina de homem do que buscar o recurso do Senhor. Vamos em Colossenses. Eu vou aqui adiantar para não nos entender. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 20. E nós vamos entender o que significa a doutrina de homens. E nós vamos saber o que Paulo fala sobre essa doutrina. Livro de Colossenses, se você voltar um pouquinho para trás aí, nós estávamos em Timóteo, vem voltando para trás, passa em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e vai voltando, e chega em Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Aí fala a cabeça do irmão: existe esse livro, pastor, na Bíblia? Eita Jesus. Colossenses, capítulo 2, versículo 20. O título da mensagem diz: a obediência a tais práticas não vence o pecado. É o título da mensagem. Aqui se refere à doutrina de homens.
que diz assim: olha, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque é como se vivesse no mundo, e vos sujeitai a ordenâncias. Não manusei isto, não provei aquilo, não toques em aquilo, não toque em aquilo, não toque em aquilo, segundo o preceito e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas são, com o uso se destrói. Verso 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra o que, gente? O pecado ou a sensualidade, como diz aqui, ou contra a carne. Olha o que ele diz: se nós já foi libertado deste mundo, aí Paulo pergunta: por que vocês bebem ainda ou vivem ainda escravo, como se ainda vivesse no mundo? Coisa, doutrina de que eu falo assim: não coma isso, não toque naquilo, não pratique aquilo outro, não anda assim, não vista assim. Então, assim, a aparência de tudo isso é de coisa boa, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade, contra o pecado. Eu vou dar um exemplo. Você chega num certo lugar, eu aqui não apontando o ministério de ninguém, eu sempre falo isso para não haver aquele pastor apontando o ministério de alguém, não. Você chega lá, você não pode andar com a saia curta, agora somente a saia comprida. E deveremos se vestir bem, sem dúvida, isso aí não tem para não correr. A Bíblia manda que a mulher de Deus, o homem de Deus, se vista decentemente. Isso não tem negociação com isso. Mas fala assim: olha, você só pode andar agora com a saia arrastando o pé. O obreiro, o pastor, só deve andar agora de terno, paletó e gravata, e não pode andar de outra maneira. Aparentemente, o ensino é bom, mas ele não tem poder nenhum contra o pecado, porque a pessoa muda a casca por fora, mas se a palavra não entrar dentro do coração, a pessoa até troca as vestes, mas na primeira oportunidade que ele tiver, a pessoa volta às mesmas práticas, porque essa doutrina é doutrina de homem, é ensino de homem, ela não muda dentro da pessoa. Eu vou dar um exemplo: quantas pessoas era de ministérios, quando eu estava em outro ministério, era do ministério X, assim, olha, lá a mulher só pode andar com a roupa batendo no pé, mas a língua também passa do vestido. Aí o obreiro só pode andar, o homem só pode andar com terno, dormir de terno e gravata, mas também a língua parece uma gravata desamarrada batendo lá embaixo. Ou seja, mudou a casca, mas não mudou dentro. Aí, só pastor, que eu não estou gostando daquele lugar. Eu queria fazer parte desse ministério, quando eu estava no ministério. Como eu disse, pode vir. Quando era noite, a pessoa chegava, até mesmo jeitinho que ela sempre vestiu, chegava no ministério. Por que eu estou falando assim? Para você entender. Ou seja, aquele tempo que ele obedeceu aquele ensino, a pessoa mudou a capa, mas não teve poder nenhum dentro da pessoa. E por isso que eu falo assim: olha, aqui eu levo você a entender o que é a doutrina de Cristo, porque se a palavra de Deus não mudar você, não é minha palavra, não é meu conselho, não é eu, não é nada que vai mudar, é somente a palavra de Cristo. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui cria cachorro? Já criou cachorro? Quem sabe o que é cachorro traiçoeiro? Eita, já não, senhor. Eu vou te falar, perguntar uma coisa. Tem um cachorro traiçoeiro que ele não aguenta ver uma panturrilha, né? Panturrilha, ou como fala no Nordeste, uma batata de perna. A pessoa vai passando, pensa que ele voa em cima e boca no nego. Aí o dono daquele cachorro, sabendo que o cachorro é traiçoeiro, ele coloca nele o quê? Uma focinheira, para que ele não venha mais morder as pessoas, é assim? Aí ele fica ali preso, amordaçado com aquela focinheira. Toda panturrilha ou batata de perna que ele vem passar diante dele, ele tem vontade de bocar, mas ele está o quê? Amordaçado. Quando é de tarde,
ou de noite, que o dono tira aquela focinheira está toda babada, porque aquela focinheira mudou a capa por fora, prendeu a capa, mas não mudou a natureza do campo. Assim também aqueles que vivem ou que bebem, seguindo a doutrina de homens, muda a capa por fora, a mudar essa pessoa, deixa a pessoa preso, mas somente a capa, mas dentro do coração da pessoa está a mesma coisinha que ele era antes. Porque o que eu quero dizer, ou a palavra entra, ou nossa vida não muda. Ou a palavra entra, ou nossa vida continua do mesmo jeito. Eu posso andar, tem pessoas aí que temos tempos até falando com o obreiro de Jalma, todo mundo conhece o obreiro de Jalma, e ele falou que o pai dele, que já morreu, ele estava ainda, era de um certo lugar, do Ministério X. E no ministério que o pai dele fazia parte, a pessoa não podia dormir senão de terno. Imagine no Nordeste, gente. No Nordeste da Bahia, Pernambuco, Ceará, você dormir de terno, gente, não, isso é uma... E não podia. Só podia dormir de terno, porque se Jesus voltar e você estiver sem terno, você fica. Como que Jesus olhando para mim e para você não sabe o que é que está debaixo da nossa roupa? Quem fez aqui não foi Jesus? Não é muita maluquice na cabeça, não? Então isso é ensino de homem, é doutrina de homem, isso não muda a natureza. Mas quando nós nos apegamos na doutrina de Cristo, nos apegamos na palavra de Cristo, nós vamos aprender, se eu vou por esse caminho aqui, eu vou me perder. Mas se eu vou por esse daqui, eu vou me salvar, então meu caminho é esse daqui. Olha, se eu andar de qualquer jeito na rua, eu corro o risco de escandalizar e Deus pode se entristecer comigo. Olha, se eu aprender o que é a palavra de Deus, eu vou dizer, não, peraí, eu sou um pastor, eu sou um servo de Deus, eu não vou chegar num lugar e andar lá no escuro para cima, porque a palavra de Deus manda eu andar com ordem e decência. Se eu sou a serva de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu não vou ensinar agora, eu cheguei no lugar agora, eu vou andar, porque eu não estou na igreja eu sou crente, mas fora da igreja eu vou ver minha vida. E não é assim. Quando eu entendo o que é a palavra de Deus, quando eu chego na igreja eu sou santo, mas quando eu chego da igreja para fora eu me torno mais santo ainda, porque o servo de Deus e a serva de Deus é assim. Esse dia eu vi um rapaz que sempre nós íamos no monte com ele, aqui quando estava aqui, e eu vi ele no Facebook, e ele prendeu ela no céu para cima, pai de família, é um presbítero. Eu achei esquisito. Imagina, tipo assim, mas o senhor está no tempo antigo. Imagina uma coisa, se você está com o pastor Raimundo aqui pregando e falando sobre santidade, sobre vida com Deus, imagina, está repreendido. Você me vê na rua lá, eu de short, e no cintura para cima, você teria vindo domingo mais aqui me ouvir? Não queria não. Isso alguém se fosse maluco. Não, porque, pastor, mas o povo não assim, mas nós não somos o mundo, nós não somos o povo, nós somos de Cristo. Nós temos que andar com ordem e decência, mas nada disso acontece se nós não observar e não viver a palavra de Deus. Se passar disso é doutrina de homem. Se não muda o nosso coração, tudo é invenção de homem. Mas quando nos apegamos na palavra de Cristo, nós andamos livre e na direção do Senhor. Olha, se você não quiser ir, não precisa vir. Em Tito, eu ia falar título, né? Em Tito, capítulo 1, versículo 14. Olha, se você não quiser abrir, não precisa abrir. Para não ter um livro pequeno, eu vou deixar. Vou terminar já. Diz assim, olha o que o apóstolo Paulo talvez escrevendo a Tito, fala assim, olha, e não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Ele manda nós não se ocupar, não perder tempo a ouvir a fábula judaica, do judaísmo, e nem de homens desviados da verdade. Você não perca tempo não. Escute o que é bom, escuta a palavra de Cristo, escuta a doutrina de Cristo. É isso que Jesus manda fazer. Amém? Quem entendeu essa palavra? Pode glorificar a Deus bem forte em nome de Jesus. Viva na doutrina